Olá, bom dia a todos. Mais uma vez estamos aqui de volta à TV 247. Acabamos de sair do Bom Dia 247, mas hoje tem pronunciamento presidencial daquele que seria presidente se não tivesse havido o processo de lawfare no Brasil, ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Bom dia, Tereza, tudo bem? Bom dia a todos, bom dia, Paulo, e todos e todas. Bom dia, Paulo. Mais uma vez, tudo em paz com você? Tudo em paz, bom dia a todos e todas. Estamos aqui para um dia importante. Foi muito legal no 7 de setembro, né, Paulo, quando a gente pôde transmitir o pronunciamento do ex-presidente Lula e comentar na sequência. Bom, ele fez uma fala ali em defesa da soberania nacional naquele momento. Hoje ele vai falar, hoje é o Dia Mundial da Alimentação, e ele vai falar sobre a volta da fome ao Brasil. Daqui a pouquinho, faltam uns 10 minutos mais ou menos para começar, mas queria que você trouxesse alguns dados, Paulo, sobre essa questão da fome, da alimentação no Brasil, que é o tema do Lula, e a gente passa para a Tereza na sequência. Muito bem. Olha, eu acho que tem que trazer fome, e tem uma ligação muito grande, fome, desigualdade, Covid, casos de Covid, né? Contaminações, que tem a ver, porque tem muito a ver com a pobreza no Brasil também, com a desigualdade, né? Os dados que chamam atenção, assim, que me chamaram a atenção é que os casos de Covid nos bairros de classe média alta chegaram a 9%. Nos bairros de classe média, chegaram a 17%. Nos bairros de pobre, chegaram a 22%. As mortes, por exemplo, na Barra Funda, que é um típico bairro de classe média, ocorreram no mesmo período 21 mortes. Em Cidade de Tiradentes, uma típica região da periferia, 223, ou seja, 10 vezes mais, né? No mundo, a miséria cresceu 15 milhões. Ao mesmo tempo, a fortuna do setor financeiro cresceu 27%. Nós estamos, assim, vivendo um momento de alta expressiva de alimentos por um motivo muito, muito claro. Como o real perde valor frente ao dólar, compensa cada vez mais você exportar comida. A comida fica cara, as pessoas não podem comer, né? O que está acontecendo hoje, por exemplo, na Praça da Sé, que é um tradicional centro de distribuição de alimentos para pessoas que não têm como comprar comida, é que você fazia você tem três sessões, para distribuir alimentos. Você tinha anos atrás. Hoje você tem 7. 7 vezes mais pessoas estão na Praça da Sé hoje, que é o grande centro de São Paulo, centro tradicional da caridade, onde várias instituições beneficentes se juntam para receber comida, porque elas não têm como comprar, não têm emprego. Em Paraisópolis, um dos bairros pobres de São Paulo, mais pobres de São Paulo, o medo da fome faz a fila para receber comida de graça começa às 10 da manhã. Antes ela começava ao meio-dia, né? A situação está ficando tão ruim do ponto de vista da economia, da falta de consumo, a falta de resposta, que até no setor financeiro há uma preocupação. Claro que o faturamento do setor financeiro foi de 40 bi no primeiro semestre, eles não teriam do que reclamar. Mas, na verdade, os lucros caíram 30%. Por quê? Porque eles não conseguem fazer negócio, as pessoas não conseguem fazer empréstimo, não tem como fazer empréstimo, e os bancos são obrigados, temendo falência, de fazer aquilo que é provisionamento. Então, é essa situação, vamos dizer assim, que nós estamos vivendo, de pessoas assim que aumenta a fila da comida de graça, o desemprego a gente sabe que aumentou, e é essa situação que a gente está vivendo aqui agora. Vai aumentar brutalmente ainda. Vamos passar para a Tereza. Tereza, ontem saiu uma matéria interessante, um estudo do IPEA, a inflação dos pobres é 3 vezes maior do que a dos ricos, porque é concentrada na questão dos alimentos, né? Arroz, feijão, óleo, tudo isso subiu brutalmente. A gente tem, na verdade, o aumento do desemprego, o aumento do desalento, e vem aí uma situação muito pior quando acabar o auxílio emergencial. Daí a oportunidade do Lula de fazer esse programa hoje, Dia Mundial da Alimentação, sobre a questão da fome. Você acha que o Brasil está mergulhando de volta assim, aceleradamente, de volta à pobreza, à extrema pobreza, Tereza? Nós já voltamos ao mapa da fome, né? O mapa global, do qual tínhamos saído.
essa coisa da inflação dos alimentos, eu fico muito impressionada de como é que ela sendo tão grande, ela tinha assim, para o arroz subiu 100%, a carne não sei quanto, todos os alimentos subiram muito, né? Tem um monte de dados aí que eu não tenho à mão, mas por que que isso não se reflete no índice geral de inflação, né? A inflação continua baixíssima e as pessoas já não estão podendo comprar algumas coisas, essa troca aí, não por macarrão, porque macarrão também é caro, massas são vinculadas ao trigo ou ao dólar. Mas as pessoas estão reduzindo o consumo de arroz, bota coisas no meio do arroz, legumes, etc. O Brasil voltou ao mapa da fome e a fome no Brasil vai voltar com força, sobretudo no ano que vem, né? Como você apontou, quando haverá queda de renda ainda maior, né? Já houve uma queda na renda das pessoas de mais de 20%, das pessoas pobres, que têm renda, né? Quando acabar o auxílio emergencial, e não haverá esse programa, dificilmente o governo do Bolsonaro conseguirá pôr de pé um programa social, como ele pensa que é fácil pegar um Bolsa, ele instituir um Bolsa Família e fazer com que ele funcionasse, isso não é simples. E estão falando em tirar 3 milhões de famílias, né, que sairão do Bolsa Família, né? Isso vai agravar. Relativamente ao Lula, é muito impressionante como a fome, a questão da fome, que certamente não há nada mais cruel para o ser humano do que passar fome ou morrer de fome, né? Ou como naquele verso do Caetano, gente, é para brilhar, não é para morrer de fome. Isso marca a trajetória do Lula de uma forma, né, muito permanente. Lá no início das caravanas, na primeira caravana, aliás, essa semana, né, eu estava até escrevendo sobre isso ontem, o filme da Maria Maia, Três Refeições, foi um dos selecionados para o Los Angeles Brazilian Festival, né? Um festival com filmes brasileiros. E esse filme é um documentário com imagens de época, mas que ela cruza também com a história do conselheiro, né, com o Brasil profundo dos sertões, do Euclides da Cunha. É um filme muito interessante, mas é o Lula lá em 93, encontrando o Brasil que passava fome, naquela primeira caravana da cidadania, saindo de Pernambuco, né, parando em 60 cidades, onde encontrava gente com fome, gente que não comia bem, gente com outras necessidades, até chegar em São Paulo. Então, o tema da fome sempre esteve presente na vida dele, desde antes da política, e, sobretudo, na caminhada para a presidência, né? Então, agora, quando o Brasil volta a passar fome, a questão da fome leva à premiação do programa da ONU, tudo isso é muito... E o Brasil está nessa situação, é muito pertinente. Ninguém mais do que ele poderia estar falando disso nesse momento. Ontem ele participou de um debate com o MST sobre a questão da segurança alimentar com o Zé Graziano. O Zé Graziano dizendo, olha, ele fez um alerta dizendo que o Brasil pode mergulhar assim de uma maneira jamais vista, porque as pessoas vão perder, de repente, do dia para a noite, R$600, alguns vão perder 1.200, alguns vão perder 300, e não vão encontrar emprego, né? Então, como é que vai ser? Como é que vai, assim, conversei outro dia também com o Wellington Dias, que é o presidente do Consórcio Nordeste, falando do risco de um caos social se nada for feito no Brasil. Eu e Paulo falamos, Tereza, mais cedo no Bom Dia, que numa situação de emergência, esse governo já deveria estar aprovando já uma fonte de receita tributária que fosse a CPMF, grandes fortunas, dividendos, para bancar um programa social, porque ano que vem o bicho vai pegar, vai ser complicado se nada for feito. Eu já vou compartilhar aqui a tela do Lula, porque está quase na hora, espero que dê tudo certo, mas a gente pode continuar aqui enquanto rola a contagem regressiva lá. Então está aqui, falta 1 minuto para começar a transmissão. Esse é o canal do Lula, espero que dê tudo certo, a gente vai falando por aqui. Fala, Paulo, daqui a pouco começa, vamos ver se a gente vai estar compartilhando direito com o som aqui. Olha, a gente já passou uma vez aqui no 247 o filme da Maria Maia, maravilhoso, quando ele foi exibido em Brasília, a gente também mostrou o filme aqui. A gente podia tentar passar de novo, porque é sempre um bom filme, é sempre um momento importante do cinema, e um momento importante dos brasileiros, um momento importante
da vida do Lula, da política brasileira. E, claro, hoje, assim, nós estamos assim, às vésperas de uma catástrofe que a atual geração não conhece. Porque, vamos dizer assim, desde 2002, quando o Lula toma posse, quando ele levanta o programa a Bolsa Família, vai sendo isso, vão se estruturando, né, esses programas de reforço de uma segurança alimentar, que combina-se com o crescimento econômico, com o emprego, com o salário, né, e todas essas melhorias que vai fazendo com que a fome seja um problema totalmente eliminado, mas seja um problema que perca aquela dimensão que havia durante décadas, né? Que levou, inclusive, um geógrafo brasileiro, Josué de Castro, a escrever um livro que virou o best-seller mundial, né? A Geografia da Fome, e que parecia uma condenação do brasileiro, né? E que 68 anos depois desse livro, a Geografia da Fome o Brasil saiu do mapa da fome, e foi aquele momento muito importante. Foi já no governo Dilma, numa sequência que vinha, foi em 2014 que nós saímos do mapa da Geografia da Fome. Voltamos agora, e vou dizer assim, e é muito difícil imaginar uma saída, Tuxi, porque a orientação econômica desse governo não é gastar. A orientação desse governo é austeridade. A orientação desse governo é fazer conta para que nada falte para o banquete do mercado financeiro. Então, é claro que vai faltar para a mesa do pobre. Não há essa possibilidade. É uma guerra, e vai ter que ser uma guerra mesmo, porque se não houver um debate, um conflito político, assim, é a fome. O Bolsonaro não se conformou com 150 mil mortos da Covid? O que ele vai achar de fome? Olha aqui essa frase do Lula, né? Não podemos naturalizar a fome. Como é que a gente explica, Tereza, um país com tanta terra, tanto sol, tanta água, ter uma situação de fome? Porque é uma coisa inacreditável. O Brasil provavelmente é o país que produz alimentos ao menor custo do mundo, né? Por isso que é pintado como o celeiro do mundo, enfim. Mas algumas pessoas aqui em situação de indigência e de fome. Como explicar uma situação tão vergonhosa? Daqui a pouco começa o Lula, daqui a 3 minutos. O Brasil é um caso clássico de emprego da ciência, da tecnologia, né, do desenvolvimento, não para o benefício do seu povo, mas para o benefício das elites, né? O Brasil se tornou o celeiro do mundo, ou seja, essa potência agrícola, alcançando essa produtividade alta que você mencionou, que é a capacidade de quanto você produz por cada hectare, né? Então, a gente produz por cada metro quadrado mais do que muitos outros lugares do mundo produzem. Então, a produção é alta, né? Isso é a produtividade da terra, né? Isso foi conseguido com o quê? Isso foi conseguido, sobretudo, graças às pesquisas da Embrapa, né? Ainda lá no regime militar, quando ela foi criada, investindo em pesquisa, e graças a um programa que era o Polo Centro, um programa que eu até trabalhei quando eu trabalhava no IPEA, muito antes de ser jornalista. Foi o programa que teve uma parceria com os japoneses, né, dentro do segundo PND do Geisel, de corrigir as terras de cerrado para que elas se tornassem produtivas. Aí, bem, juntando o Polo Centro, que teve, né, parceria com o Japão e as pesquisas da Embrapa, o cerrado, que era desprezado, né? Meu pai, lá em Minas, vendeu tanta terra de cerrado de graça, porque aquilo não servia para nada antigamente, né? E hoje são valiosas. Aqueles lugares lá que meu pai vendeu estão cheios de soja, né? E com essa tecnologia veio a soja, veio todo esse agronegócio. Aí o Banco do Brasil financiou, os bancos privados também financiaram, governos botaram muito dinheiro no agronegócio, os governos Lula e Dilma botaram também muito dinheiro na agricultura familiar, né? Mas, no geral, ali, governo Fernando Henrique, a prioridade foi a grande agricultura. E uma grande agricultura que foi de exportação, né? Que não foi para produzir alimentos para o povo, né? Essa potência é para produzir soja que vai engordar porcos na China, né? Soja que é vendida para outros países fazerem ração, né? Não faz parte da cultura, do hábito alimentar do brasileiro, não é para fazer alimentos.
Quem produz alimentos mesmo é a agricultura familiar, né? Hoje com a grande participação, né, do MST, dos assentamentos do MST, daqueles que foram assentados pela reforma agrária, tímida ainda, mas que se fez, e não o chamado grande agronegócio. Esse planta para exportar, né, para ganhar dinheiro, é um grande negócio de um segmento da elite brasileira, mas não é para alimentar o povo, né? Então é isso, a ciência aqui e a tecnologia na agricultura não vieram em favor do povo. Muito bem lembrado, a conquista do Cerrado, na verdade, né, que fez o Brasil se tornar essa potência agrícola com o papel da Embrapa, que, pelo andar da carruagem, pode acabar sendo entregue aí para grandes multinacionais. Fala, Paulo, eu vou checar aqui se já está entrando no vídeo do Lula, se já vai começar a entrar no ar, mas acho que dentro de instantes começa a fala dele. Diga lá. Olha, é impossível falar da alimentação no Brasil sem falar, por um lado, como lembra a Tereza... Minhas amigas e meus amigos, mais de 150 países celebram hoje 16... Vamos ouvir o Lula, depois a gente volta. Dia Mundial da Alimentação. Data criada para conscientizar a opinião pública para a tragédia da desnutrição e da fome. Temos que comemorar também a recente concessão do Prêmio Nobel da Paz ao Programa Mundial de Alimentação da ONU. Lamentavelmente, o Brasil não tem o que festejar no Dia Mundial da Alimentação. Ao contrário, vivemos dias muito difíceis. Em meio a uma pandemia que já ceifou 150 mil vidas, os preços dos principais alimentos dispararam. O arroz subiu quase 20% desde o início do ano. O feijão, quase 30%. E o leite, mais de 20%. Alguns produtos de primeira necessidade desapareceram do supermercado. Tudo indica que os preços continuarão subindo nos próximos meses. É a face mais cruel do terrível fantasma da fome rondando de novo os lares de milhões e milhões de brasileiros. Há poucos dias, o IBGE divulgou os números de 2018 sobre a insegurança alimentar no Brasil. Eles confirmaram o que os brasileiros já sabiam. Os casos de pessoas com fome voltaram a subir fortemente. Mais de 10 milhões de brasileiros e brasileiras, inclusive crianças, estão passando fome. 6 anos atrás, o Brasil conquistava o respeito e a admiração mundial ao ser declarado fora do mapa da fome da ONU. Depois do golpe contra a presidenta Dilma, o país deu marcha ré. Os golpistas mergulharam nosso país num poço sem fundo. Não são números do PT, são números da ONU. É inaceitável que no Brasil tantos homens e mulheres e crianças não tenham o que comer. Afinal, somos um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Este ano, a safra de grãos deve bater novo recorde, 257 milhões de toneladas. Ou seja, produzimos mais de 1 tonelada por habitante, o suficiente para que cada brasileiro tivesse acesso a 3 quilos de grãos por dia. O agro pode ser pop, como diz os caríssimos anúncios na televisão, mas não resolve o problema da fome. Repito, mais de 10 milhões de brasileiros não têm o que comer. Isso sem falar nos 74 milhões que estão, segundo técnicos, em situação de insegurança alimentar média ou leve. Na mesa do pobre, porém, a fome não tem nada de média ou leve. Na vida real, é quando a mãe e o pai não comem para alimentar as crianças, ou quando a família sacrifica a qualidade do que come para que todos possam comer. Como conviver com tamanha crueldade? Meus amigos e minhas amigas, por muito tempo, décadas e séculos, a fome foi tratada como parte integrante da vida dos pobres no Brasil. Parecia algo inevitável, como o calor e o frio, a seca e a chuva. Aceitava-se como normal que crianças morressem por não ter o que comer. Que famílias inteiras fossem dormir sem terem comido nada o dia inteiro. E que acordassem no dia seguinte sem saber se comeria ou não. Não havia como evitar que uma mãe faminta fosse obrigada a dividir um único ovo entre os filhos. Saber que a humanidade produz mais alimento do que consome significa afirmar
que a fome não é um problema causado pela natureza. A fome é o resultado da irresponsabilidade e da insensibilidade de governantes que não têm interesse em enfrentar e curar essa chaga. Eu não me canso de repetir que a fome é a arma de destruição em massa mais poderosa e perigosa que qualquer outra que o homem tenha inventado. A fome não mata soldado no campo de batalha, não mata inimigos, não mata terroristas, ela mata crianças inocentes. Graças a Josué de Castro, começamos a entender que a fome não é um fenômeno natural, que a fome é um problema político, que acabar com a fome só será possível com uma justa distribuição da riqueza que é produzida por todos. Foi preciso que chegasse à presidenta da República alguém que conheceu a fome na própria pele para dizer basta e mostrar que era e continua sendo possível dizer não a essa indignidade. O meu primeiro compromisso como presidente foi acabar com a fome no Brasil. Está lá, no meu discurso de posse, para quem quiser ver. Se, ao final do meu mandato, todos os brasileiros tiverem a possibilidade de tomar café da manhã, almoçar e jantar, terei cumprido a missão da minha vida. Deixei o governo em 2010 com a certeza da missão cumprida. Em apenas 10 anos, entre 2003 e 2013, retiramos nada menos que 40 milhões de brasileiros da pobreza extrema e acabamos com a fome no Brasil. Enfrentar a fome de peito aberto foi possível graças à implantação de uma política eficiente de segurança alimentar. Aplicamos políticas públicas de transferência de renda, como o Bolsa Família. Em 13 anos, concedemos aumentos reais do salário mínimo. Geramos milhões de empregos com carteira assinada e direitos trabalhistas garantidos aos trabalhadores. Em apenas 4 anos, destruíram tudo o que fizemos. É importante lembrar que os números do IBGE, a que me referi antes, são de 2017 e 2018. Portanto, é mentira dizer que o coronavírus seja responsável pelo absurdo crescimento da fome nesse período. A tragédia alimentar que vivemos hoje foi provocada basicamente pelo desmonte do Estado e pelo esvaziamento ou abandono das políticas públicas de inclusão social após o golpe. Depois do golpe de 2016, o combate à miséria e à fome deixou de ser prioridade. Intoxicado pela crença de que o Estado não tem qualquer papel a cumprir na economia, a não ser garantir lucros ao setor financeiro, enriquecer ainda mais os milionários, os governos, depois da Dilma, promoveram um desmonte sistemático dos estoques reguladores de alimentos, essenciais para garantir preços justos e acessíveis à população, especialmente à população pobre. Durante os nossos governos, a CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento, empresa pública do Ministério da Agricultura, comprava os excedentes na época da safra. Com isso, evitava que o preço ao produtor despencasse, o que poderia afetar negativamente o plantio da safra seguinte. E quando surgia o risco de desabastecimento, colocando em risco a alimentação da população, a CONAB tinha estoque estratégico para atuar nas crises, seja enchente, seca ou mesmo em momentos de aumentos de preço. Com isso, nós impedíamos a ação dos atravessadores e especuladores e garantíamos o poder de compra da nossa população. Infelizmente, devido à política de desmonte do Estado praticada pelos últimos governos, o Brasil foi apanhado de calças curtas e entrou na pandemia com os estoques públicos de alimentos praticamente zerados. O caso do arroz é o exemplo mais visível. Em 2010, a CONAB armazenou quase 1 milhão de toneladas do grão. Neste ano de 2020, o estoque ficou reduzido a apenas 21 mil toneladas, o que não garante nem um dia de consumo. O feijão, outro produto básico da mesa dos brasileiros, deixou de ter estoques reguladores há 3 anos. Desmantelaram os estoques públicos e desmontaram os principais programas de incentivo à agricultura familiar, responsável pela produção de grande parte dos alimentos que vão à mesa dos brasileiros. A destruição da estrutura alimentar não parou aí.
o Programa de Aquisição de Alimentos, inovação brasileira adotada mais tarde em quase todos os países da América Latina, chegou a investir 1,2 bilhão de reais na compra de alimentos da agricultura familiar, beneficiando, de um lado, os produtores e, de outro lado, a população vulnerável. Na proposta orçamentária para o ano que vem, este valor vai sofrer uma redução de 90%, caindo para 100 milhões de reais. Um dos primeiros atos do atual presidente foi fechar, no dia da sua posse, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, o CONSEA. O resultado não poderia ser outro. A fome voltou a crescer no país. Minhas amigas e meus amigos, o aumento da fome no Brasil, em grande medida, é resultado do gravíssimo quadro do desemprego. Só este ano, entre os meses de maio e agosto, quase 4 milhões de trabalhadores e trabalhadoras perderam seus empregos. O Brasil tem hoje 13 milhões de desempregados, a maioria jovens, pobres e também de classe média. Outros 17 milhões pararam de procurar emprego por causa da pandemia ou porque perderam a esperança de conseguir trabalho, qualquer que fosse o trabalho. A massa salarial, o bolo de dinheiro que paga todos os salários no país, caiu 15% em um ano. Enquanto isso, 40 bilionários brasileiros aumentaram suas fortunas em 170 bilhões de reais. Os pobres estão cada vez mais pobres e os ricos cada vez mais ricos. O resultado dessa arquitetura da destruição é que a economia brasileira mergulhou na maior recessão da sua história. Dentro desse quadro dramático, Bolsonaro disparou um tiro de misericórdia contra os pobres e reduziu pela metade o valor do auxílio emergencial, de 600 para 300 reais. Além de excluir um grande número de beneficiários do programa, e já avisou, o auxílio emergencial acaba em dezembro, mesmo que a pandemia continue. Por isso é imperioso manter o auxílio emergencial de 600 reais enquanto durar a pandemia. Conclamo todos a apoiar a campanha lançada pelas centrais sindicais, exigindo do Congresso a imediata votação dessa medida. Nenhum real a menos. Minhas amigas e meus amigos, enganam-se os que acreditam que esse desgoverno vai nos derrotar, nos colocar de joelhos. O Brasil é muito maior do que essa gente que tomou Brasília de assalto. Nosso povo é muito maior do que as elites que só pensam em si mesmas. Mais uma vez, o brasileiro saberá dar a volta por cima. O povo, que já derrubou uma ditadura de generais, não treme diante de capitães autoritários. Este meu desabafo é um chamamento a todos os homens e mulheres que ainda conseguem se indignar com a volta da fome ao nosso país. A fome não é uma maldição, não é uma praga bíblica que se abateu sobre os brasileiros pobres. A fome é um tormento social que resulta principalmente de opções econômicas feitas pelos governantes. A fome é um flagelo que só terá fim quando distribuirmos a riqueza para que o povo possa se alimentar todos os dias. Companheiras e companheiros, não podemos naturalizar a fome, como não podemos aceitar passivamente a irresponsabilidade no tratamento do Covid. O Brasil já provou que pode vencer suas adversidades. Vamos outra vez juntar forças para reconquistar a democracia, vencer o Covid, o desemprego e a fome. Mais uma vez, conto com vocês para tornar esse sonho realidade. Muito bom, hein? O desabafo muito informativo, muitos dados, e assim, a fome não aconteceu, ela foi planejada, ela é uma consequência. Fala, Paulo, eu passo para a Tereza na sequência. Muito consistente esse pronunciamento do Lula. É, assim, uma aula do jeito que o Lula sempre deu, naqueles comícios, naqueles discursos, que ele fala para o povo, ele fala para todos aqueles dados, aquelas informações que todos podem entender. Fica claro que ocorreu um desmonte, uma política deliberada de desmonte da segurança alimentar. Essa política foi construída, havia uma intervenção do Estado para garantir
um preço baixo, garantir que a agricultura fosse remunerada e que a comida chegasse na mesa do povo e chegasse em qualidade maior, em qualidade boa, em quantidades maiores. Nós lembramos, e quem viveu esse tempo lembra a vitória sobre a fome, lembra o que aconteceu, e ele demonstra, ele reconstrói esse processo que nós estamos vivendo agora, que é um processo de deliberadamente você tira o Estado desse universo que impede a fome, desse universo que permite as pessoas comprarem alimentos a preços acessíveis para entregar à população na mão de especuladores. E a maior parte exporta, porque ganha mais dinheiro, não sobra comida para colocar na mesa, o Estado fica sem nenhum estoque para fazer qualquer política pública, e o resultado é que nós estamos vendo, os preços disparam e as pessoas engrossam as filas de quem está pedindo comida, de quem precisa da caridade pública. E nós sabemos que chega uma hora que a caridade não resolve. A caridade pode ser muito boa, ela pode ser necessária, mas ela não resolve quando ela atinge níveis que ela está atingindo, como hoje. Como a gente está vendo nas cidades, as pessoas estão dormindo na rua porque não podem pagar aluguel, a fila para alimentos de graça não para de crescer, a disputa pelo bom prato também não para, ou seja, estamos indo naquela situação grave em que se pode prever choques e conflitos que há muito tempo o país não viveu. Tereza, o que você achou do pronunciamento? Achei muito consistente também, com muita informação e bem didático, mas você? Não, também achei excelente, indo ao concreto, né, demonstrando aí exatamente as origens, por que estamos nessa situação, apesar de estar com essa produção de grãos tão alta, né, essa destruição da política de estoques reguladores, do programa de compras, quer dizer, a destruição de toda uma política que existia para ter segurança alimentar, e isso foi destruído, né? Achei muito importante ele mostrar que isso não é coisa da pandemia, né, que já vimos nessa situação, quer dizer, a insegurança já existia e íamos chegar a esse colapso e que vamos para um mundo pior. Eu acho que essa fala do Lula, ela até tem uma diferença, não com o discurso de 7 de setembro, ele já falou de coisas muito concretas da nossa vida, mas ainda tinha, assim, digamos, a questão da pandemia estava permeando muito tudo, né? Essa fala de hoje, diferentemente do discurso, o PT fez muito discurso sobre coisas que não são concretas para a população, que eram necessárias, né? Contra o golpe, em defesa da democracia, essas coisas, assim, fundamentais, porém não concretas para a população, né? Não sei se eu estou me expressando bem. Quando chegamos no ponto da... Não ouvi, Paulo? Não, é que o Paulo estava fechado por causa de eco, você estava dizendo exatamente da coisa concreta. Paulo. Não imediatas, não são coisas que podem ser imediatamente, né? Eu imagino. Isso, a ordem do dia da vida, né? Exatamente. E então, ele foi muito concreto. Eu acho que ele está achando agora, está podendo falar para as pessoas daquilo que elas estão vivendo, que elas estão sofrendo. E isso pode, digamos, reduzir muito essas distâncias criadas por Lava Jato, campanhas do ódio, essa coisa toda, esse discurso da extrema-direita e de demonizar a política e também o Lula. Então, acho que tratar do concreto como ele está fazendo vai aproximá-lo muito daquelas pessoas que até se afastaram dele, se afastaram da esquerda e tal, seduzidas pelos cantos de sereia, de lava-jatos, de a política não presta, ninguém presta, todo mundo é corrupto e tal. As pessoas foram muito seduzidas, né? Agora elas estão começando a ver aonde isso levou, né? Na vida delas, né? Com certeza, o desemprego, fome e tal. Então, assim, achei muito concreto. E ele vai seguir acho que ele está seguindo nessa direção aí de falar das coisas da vida, das coisas reais da vida. Agora, ele toca num ponto, assim, da solidariedade. Olha, conseguiram mexer
tanto com a alma do brasileiro, envenenar tanto a sociedade brasileira, que essa coisa, você vê, a gente tinha, antes do Fome Zero, a campanha do Betinho, né? E o Betinho era um cidadão, não era um político, que conseguiu colocar também essa questão na agenda do Brasil e mobilizar, né, boa parte da sociedade contra a fome, antes de existir um governo antes da eleição do Lula, portanto, que fez disso uma prioridade. Isso ainda era lá no governo Fernando Henrique. Verdade. O Betinho estava tratando da fome. E hoje há uma indiferença, né? Nós não temos ninguém, a não ser esse padre Lancelotti aí de São Paulo, que cuida do povo de rua. Nós temos uma indiferença pelo outro, pela fome do outro, pela tragédia do outro. E aí vem a palavra dele de ordem, que eu achei muito legal, que você também tinha chamado a atenção, Atush: não podemos naturalizar a fome, né? Muito interessante, Tereza, muito legal isso que você falou, dele falando das coisas concretas, né, das coisas que estão no dia a dia das pessoas, do preço do arroz, do preço do leite, do preço do feijão, que eu acho que as pessoas sentem isso, e mesmo as pessoas que foram levadas pelo discurso do ódio, pela ignorância, em algum momento vão se tocar, ou deveriam pelo menos, né? Estão comendo menos, não vão mais para a Disneylândia, não tem mais emprego, só tem subemprego. Tudo isso está acontecendo com todas as famílias, com todas as pessoas no Brasil. Ah, mas veja bem, bom, como é que era a sua vida 10 anos atrás, como é que é a sua vida hoje? Melhorou, piorou? Alguns são muito jovens, né, que ficam fomentando o discurso de ódio, nunca tiveram que lutar por nada, não sabem o que era o Brasil, enfim, da década de 80, dos anos 90, enfim, então acho que foi importante. O problema é o seguinte, quer dizer, que as condições materiais no Brasil melhoraram muito, né, depois dos governos Lula e Dilma. Então as pessoas, tem muita gente que não tem a memória do que é a dificuldade real. Fala, Paulo. Olha, a ideia importante do que o Lula falou, na minha cabeça, é que o golpe que derrubou a Dilma trouxe a fome de volta. A gente é um país que nós convivemos com a fome. A fome fazia parte da nossa história, as pessoas achavam que era uma danação do destino, não ia haver jeito. A gente meio que foi habituado, a gente escrevia matérias falando, a fome um dia, assim, e de repente a fome foi vencida. O Brasil saiu do mapa da fome. Não é que não havia aqui e ali um número até de pessoas que iam dormir sem conseguir com fome, mas como problema nacional ela foi vencida. Foi um progresso imenso para um país como o nosso, com a nossa história, você vencer esse problema. E o que nós estamos assistindo agora, e Lula tem razão, antes da pandemia. O quadro já se manifesta, e agora se agrava. E agora chega numa situação em que ele dá uma solução concreta e imediata: manter os R$600. É essa a saída possível para que o país não entre em colapso imediato, para que as pessoas não caiam mortas, morrendo na rua. Porque, meus amigos, vamos ter clareza. Não tem emprego, não tem caridade para tanta gente. A caridade ela é proporcional ao que você tem de disponibilidade, portanto, a caridade não está sobrando por ter caridade. Você tem solidariedade, como mostrou a campanha do Betinho, mas é uma outra situação. Tem o Estado, é isso que nós aprendemos, essa lição que o Lula nos deixou. A fome é um problema do Estado, a fome é um problema público, não é um problema de cidadãos privados. Cabe, portanto, exigir a manutenção dos R$600 e exigir com voto no Congresso, com debate público, não naturalizar, porque não naturalizar a fome, não naturalizar o corte da despesa que permitiu as pessoas ficarem de pé, que permitiu as pessoas fazerem compra, que permitiu que aquela estrutura básica da sociedade ainda se mexesse, que é isso que vai parar se o governo fizer o que ele pretende. Só que aí, Paulo, só que aí é só um pedaço, né, na verdade. Você garantir o auxílio é o lado da despesa, tem que garantir a receita também. E eles não têm coragem de enfrentar a questão da receita, que seria a reforma tributária, taxar os mais ricos, né? Iraí Santos fala: o Brasil perdeu o tripé: segurança alimentar, segurança energética, segurança militar, que nunca teve. O que define uma potência? Ter segurança alimentar, o Brasil tinha obrigação de ter. Segurança energética, o Brasil tinha obrigação de ter também, pelo pré-sal, por tudo que teve. Segurança militar nunca teve. Então, o Brasil, que era uma possível potência, está virando a ralé da ralé da ralé. Tereza, você
Eu queria até desenvolver o que o Paulo falou, quando ele fala assim, não, tudo bem, temos que manter o auxílio, mas tem que manter o auxílio e buscar as fontes de receita, né, para isso. O Brasil virou, como disse o professor Fiore, um Estado vassalo, né? Estado vassalo, especialmente dos Estados Unidos. Mas a questão aí, a saída que ele aponta, a coisa está posta nesse momento. É a chamada medida provisória número 1000, né? É aquela que, quando acabou o auxílio emergencial de 600, a última parcela, aí o Bolsonaro veio e baixou uma outra medida provisória com valor de 300. Ela está lá no Congresso e o jogo do governo é nunca votá-la, né? Ele não vai votar, ela não entra em pauta, aí ela vai cair por decurso de prazo, já pagaram os 300, vai só até dezembro, tem que se votar um decreto regulando os efeitos cessantes. Bom, acabou, ficou em 300. Então, o movimento que precisa a oposição fazer, e a sociedade pressionar, as centrais sindicais estão pressionando, mas é preciso fortalecer essa campanha pela votação imediata da medida provisória 1000, né? É isso que as centrais estão pedindo. E aí que, né, ao ser votada, né, que o Congresso troque esse valor de 300 por 600. E deixa assim, a de 300 que já foi paga, fica lá em 300, mas daqui para frente, a partir da votação, se restabeleça os 600. Porque se for mandar pagar para trás, aí é uma confusão. Mas o aspecto que você aborda, o outro é o da receita. É preciso ter receita, é preciso ter receita não só para o auxílio emergencial, mas para o programa social que ele quer fazer. Como ele não vai fazer no curto prazo, isso é impossível, né? A saída seria levar o auxílio emergencial nesse valor maior até alguns meses, porque a pandemia não vai acabar. E para isso precisava realmente fazer reforma tributária e onde buscar dinheiro, a não ser, como o FMI mesmo está apontando, né, taxando os mais ricos. Mas, como você disse, não tem coragem, a não ser que a situação chegue a uma situação tal, né, a questão econômica, digamos, a falência do Brasil chegue a um ponto que eles não tenham saída, porque tirar dos mais pobres já não é possível, né? A não ser, então, assim, situação de calamidade econômica, né? Deixa eu agradecer aqui ao superchat do Francisco Peixoto. Leandro Souza dizendo que a live tem que ser compartilhada. Vamos todo mundo espalhar. Paulo, comentário final, que a gente tem o giro das 11 daqui a pouco, e aí a gente fecha com a Olha, eu acho que nós estamos vivendo dessas situações da humanidade terríveis, complexas, que a gente pode comparar ao fim da Segunda Guerra Mundial. Que foi no final da Segunda Guerra Mundial, o FMI foi criado, e acreditem, o FMI naquele tempo era bonzinho. O FMI emprestava dinheiro para os países se desenvolverem, emprestava dinheiro para a reconstrução das nações. O FMI era bonzinho, não era esse monstro que ele se transformou. Por quê? Porque naquele tempo não havia outra saída. Qual era a saída? Crédito. E nós estamos numa situação em que é preciso isso. Você tem sim que achar ações de financiamento, tem sim que achar atrás do dinheiro dos ricos. Agora, é preciso o governo, o Estado, assumir sua responsabilidade e dar crédito para investimentos, para que o povo possa ter comida, porque acima de qualquer coisa, de equilíbrio fiscal, as pessoas não podem morrer de fome. Esse direito a existir é acima de tudo, e é essa questão que está aí. Só para lembrar, antes de passar para a Tereza, uma história muito interessante. Eu li a autobiografia do Arthur Miller, aquele teatrólogo que foi casado com a Marilyn Monroe. E ele era um sujeito de esquerda, e quando acabou a Segunda Guerra, ele resolveu conhecer a Europa. E pegou um navio, foi passear pela Europa, tal. Ele chegou na Itália, destruída pelo fascismo. Ele chegou na Itália e se hospedou num hotel para conhecer uma cidade. Tal. Ele foi pedir um café da manhã. Quando ele chegou no café da manhã, ele pediu 2 ovos com presunto. Os funcionários todos do hotel desceram para ver uma pessoa que tinha dinheiro para comer 2 ovos com presunto, que ninguém mais comia isso. É essa situação é nessa situação que o FMI ficou bonzinho. A Itália estava nessa situação, e para levantar, o Brasil está indo para essa situação, gente. Nós estamos nessa situação e não estamos vendo. Não conseguimos, não queremos ver.
achamos que não, mas estamos. Ou seja, é preciso, e começa na emergência desses R$600 e vai puxar essa locomotiva. É isso que eu quero. Tereza, comentário final antes da gente passar para o Giro das 11 aqui com o Mauro Lopes. Fala, Tereza. Não, rapidamente, eu acho que o PT deve encontrar um jeito de fazer esse vídeo dessa fala de hoje do Lula circular intensamente, né? Romper essas bolhas aí, onde a gente fala assim mais para os que já pensam como nós, mas alcançar outros territórios da população, né? É preciso dar um jeito de fazer com que essa fala chegue o mais longe possível, né, tocando em questões tão importantes e que sensibilizam as pessoas. A gente só vai mudar o Brasil. Olha, uma vez eu vi o Zé Disseu dizendo o seguinte: esse país ainda vai ter que sangrar muito para sair do Bolsonaro. Estamos sangrando, né? E vai sair, a gente não vai sair do Bolsonaro, dessa tragédia, sim pelo autoritarismo dele, ou por as questões de costumes, ou por nada disso. Vai sair pela sangria da população. E ela está sangrando. Lamentavelmente. Mas, enfim, há esperança, como foi colocado pelo ex-presidente Lula, porque o Brasil já viveu dias muito melhores. Obrigado, Tereza. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos. Vamos assistir, então, Giro das 11. Valeu, gente. Grande abraço. Bye, bye.